Bom dia, pessoal. Meu nome é Diel. Eu vou falar um pouco sobre os 12 fatores. Qualquer problema vocês vão perdoando aí. E basicamente o que é que a gente precisa fazer para que nossa aplicação esteja de acordo com esses 12 fatores. Então, vou fazer uma pequena introdução e tentar falar rapidamente sobre cada um deles. Eu não costumo falar muito sobre mim, então só deixo meus contatos mesmo no final do slide, não tenho esse perfil. Vou pular direto para a introdução. Basicamente, os 12 fatores, eles são uma forma de tornar as aplicações mais fáceis de fazer o deploy na nuvem. Não é só para isso, mas um dos principais focos é basicamente esse. Alguns dos pontos que eu frisei aqui, esses 12 fatores eles têm uma documentação específica. Essa documentação é bem simples, está no final do slide também, vocês podem dar uma olhada. E o que eu fiz basicamente foi pegar os pontos principais dessa documentação para poder a gente comentar um pouquinho aqui, comentar bem rápido, na verdade. Esses fatores eles são adequados para a implantação, como eu falei, na nuvem, independem de linguagem de programação. São coisas que você pode fazer em qualquer aplicação e normalmente você aplica isso em aplicações legadas. Quando você começa a aplicação do zero, você tem mais facilidade para já começar com isso. Mas quando você pega uma aplicação legada é que você realmente vê o potencial de utilizar esses 12 fatores. Não é uma coisa que você precisa chegar e aplicar de vez em toda a aplicação, porque seria muito trabalhoso e muito arriscado, mas é uma coisa necessária para poder a aplicação fluir dentro desse ciclo de integração. Então, quando você pensa em integrar a aplicação, colocar ela na nuvem, em ter a capacidade de escalar, de estar em ambientes bem divergentes, o fato de você ter aplicado esses 12 fatores facilita isso pra caramba. Aqui tem um resumo básico do que são esses 12 fatores. Basicamente, base de código, dependências, configurações, serviços de apoio e mais alguns outros. Eu vou falar sobre cada um deles. Base de código. Uma base de código com controle de versão multi-deploy. O primeiro ponto é que a sua base de código ela tem que estar versionada. Se você tem a intenção de fazer esse ciclo de deploy contínuo, de ter o controle sobre isso, você tem que estar versionando sua aplicação. E dentro do versionamento tem alguns pontos que você também tem que tem que ter em mente. Tem algumas coisas que você tem que ter em mente. Basicamente, você precisa manter um repositório para uma aplicação. Se você não está com essa estrutura ainda, você não consegue fazer o deploy como deveria. Você vai ter alguns problemas. Então, basicamente, como eu falei, uma base de código por aplicação. Várias bases de código não são uma aplicação. São um sistema distribuído. Você tem uma porrada de aplicação ali funcionando junto. Então, o ponto é sempre uma base de código por aplicação. Quando você tem aplicações também compartilhando o mesmo repositório, você ainda não está a sua aplicação ainda não está categorizada dentro desse fator, esse fator específico de base de código. Você precisa que seja realmente uma aplicação por base de código. E aí você tem algumas coisas que você pode fazer. Se você tem várias aplicações dentro da mesma base de código, porque elas precisam compartilhar um determinado trecho de código, você pode extrair aquele trecho de código que é compartilhado entre as aplicações, e aí você tem, por exemplo, duas aplicações e um trecho de código entre elas que é compartilhado. Você pode separar isso em 3 repositórios. 2 para cada aplicação e um terceiro para o código que é compartilhado. E aí você utiliza um gerenciador de dependência, que hoje em dia eu acredito que toda linguagem tem um, até C. Então você tem formas de conseguir controlar isso. Se você separa eles 3 aí, você vai cair naquele perfil, um repositório por aplicação. E no caso do sistema distribuído, você considera que cada componente ali é uma aplicação. E aí você aplica os 12 fatores em cada aplicação, não no sistema como um todo. Dependências. Você tem que gerenciar suas dependências, declarar e isolar explicitamente elas. E aí você também tem ferramentas hoje em dia para poder controlar tudo isso. Você não tem mais que manter, por exemplo, todo o seu sistema, todas as dependências do seu sistema comitadas lá no repositório. Se você usa PHP, você tem o Composer. Se você utiliza o Java, você tem o Maven, NPM para JavaScript. Quer dizer, cada linguagem tem o seu gerenciador de dependência. E ele basicamente tem algumas coisas. A aplicação utiliza um manifesto
para poder definir quais são as dependências dela, o que ela realmente precisa, e aí que você mantém o controle, aí você tem a certeza, porque esses gerenciadores de dependência, eles são feitos de uma forma que eles consigam replicar exatamente a mesma aplicação. Então, a partir do manifesto, a partir das definições das dependências que a aplicação utiliza, o gerenciador de dependência consegue baixar exatamente o que ele precisa, e aí você vai ter a aplicação funcionando exatamente com as mesmas versões que tem em outra máquina. Acaba com aquela coisa de funcionar na minha máquina e em outra máquina não funciona. Você simplesmente comita só o código, e o que for de dependência o gerenciador vai baixar e vai organizar. E dois pontos que você tem que ter em mente, e normalmente tem, as aplicações também, os gerenciadores também acompanham isso, é que você tem que isolar a dependência. Você não pode achar que a sua aplicação não pode estar esperando que o sistema esteja com uma determinada ferramenta. Você tem que garantir isso. Você não pode botar sua aplicação lá dentro, não. Lá vai ter tal ferramenta. Você tem que ter uma forma de definir isso dentro do próprio manifesto. E o isolamento é que se você tem uma determinada versão em uma aplicação, uma versão de uma dependência em uma aplicação, quando você chega em outra aplicação, ele vai baixar vai baixar o mesmo código, mesmo que seja consumindo mais espaço, mas ele vai isolar aquelas dependências em cada aplicação, em cada pasta, aquelas pastas vendor. O terceiro, configurações, já foi falado um pouco mais cedo, armazena as configurações no ambiente. Não é necessariamente a forma mais segura, mas quando a gente está pensando em nuvem, você começa armazenando as configurações no ambiente, mas aí você vai ver que cada uma dessas ferramentas da nuvem, elas também têm formas de você ir aumentando a segurança dessas informações. Então, não é só você chegar lá, botou as configurações no ambiente e está tudo certo. Você tem como aumentar o nível de segurança. Por exemplo, se você usa um Kubernetes da vida, você tem lá a parte de segredos, que você consegue gerenciar a parte de senha. Então, tem todo o ferramental para poder te ajudar com isso. A ideia aqui é simplesmente você não ter coisas que dependem do ambiente que você está, se é desenvolvimento, se é homologação, se é produção. Essas coisas deveriam estar isoladas. O código da aplicação tem que ser um código que ele não precisa mudar de um ambiente para o outro. As configurações mudam e elas não estão no código. Um dos pontos para poder você ver se o seu código está preparado para isso, segundo eles citam lá na documentação, é basicamente você se perguntar: se o seu chefe chegar agora e disser que o seu código pode se tornar público, você consegue só girar o botão lá e dizer seu código é público? Ou você vai ficar ali tremendo porque você sabe que sua senha está lá, hard-coded, tem senha de banco, tem a bagaça toda lá no histórico, você não vai nem poder tornar o repositório público, porque você vai ter que voltar. Se você botar ele para público, mesmo que você apague agora, está no histórico. Então tem que fazer todo um processo. Se o seu repositório está nesse caso, você já sabe que tem muita coisa para mudar. Basicamente é o que eu falei. Não inclui configurações internas. Isso aqui eu não tinha comentado. Configurações que são específicas da aplicação, que não mudam de um ambiente para o outro. Por exemplo, rotas da aplicação, algumas coisas de quais módulos da aplicação estão ativo ou inativo. Isso você não precisa carregar para um ambiente. Apenas coisas que são realmente relacionadas para cada ambiente separadamente. Para cada ambiente de deploy. Serviço de apoio. Traz serviço de apoio como recursos anexados. Basicamente diz respeito a você pegar os seus serviços e o que você utiliza da aplicação, que não é o código diretamente, mas, por exemplo, banco de dados, banco de cache de informações, essas coisas, você separa em serviço e aí você só se comunica com esse serviço. Eu vou acelerar um pouco, porque o tempo já está esticando um pouquinho aqui. Você não utiliza você consegue separar esse serviço. E aí você consegue mudar rapidamente. Por exemplo, se você quer mudar de um banco para outro, você simplesmente vai lá, está configurado uma variável de ambiente, você só acessa aquele serviço. Você muda a informação na variável de ambiente, pronto, você já consegue acessar o banco em outro lugar. Então, a ideia em todos esses passos, em todos esses fatores, é você ir desacoplando a aplicação de uma forma que no final você tem basicamente um bloco de código, um conjunto lá de arquivos de código, que você faz os processos lá de build e toda a informação que muda, tudo que é relacionado ao ambiente, tudo que você precisa mudar na hora de escalar, na hora de fazer qualquer tipo de movimentação com a aplicação, tudo isso você consegue modificar porque não está no código, está em configurações separadas, está em locais separados. Serviços que a aplicação consome via rede são caracterizados como esse serviço de apoio. Então, tudo que você vê que a aplicação, que você pode externalizar da aplicação, você vai externalizando. Comunicação com o banco de dados. Um ponto mesmo que eles frisaram foi que
as pessoas têm tendência a usar um gerenciador a usar uma ferramenta para se comunicar com o banco de dados. E aí, a partir disso, você começa a mudar algumas ferramentas. Mais na frente vai ser falado vai ser falado um pouquinho sobre isso. Separar estritamente os estágios de construção e execução, build, release e run. Release, nesse caso, não é release como a gente está acostumado a pensar em um artefato ou algo do tipo. Basicamente, build é o fato de você pegar o código e compilar. Se for PHP, você vai lá baixar as dependências, baixar o que precisa. Se for Java, você vai compilar também e baixar o que precisa. Depois disso, o estado de release é quando você junta esse código com as configurações que já estão separadas lá no ambiente de configuração, e aí sim você consegue rodar a aplicação com essas duas informações, com o código e com as configurações específicas daquele ambiente. Essa metodologia faz uma separação estrita desses passos. Um passo não deveria interferir no outro. Então, quando você chega na parte de utilizar a configuração, você não deveria mais, ou na parte de rodar a aplicação, você não deveria mais ter possibilidade de mudar o código. Você só pode rodar o que está ali e acabou. Se você precisa de outro código, você tem que fazer o processo todo de novo. Processos é mais um passo, mais um fator. Executa a aplicação como mais processo que não armazena estado. Também relacionado com a parte de você escalar na nuvem. Quando você utiliza containers, quando você está pensando em subir container lá com Kubernetes ou com qualquer outra ferramenta, você não pode esperar que o container esteja ali sempre à sua disposição. Ele pode cair a qualquer momento por diversos motivos da aplicação. O gerenciador pode chegar lá e derrubar o seu container. Então você não pode utilizar nada relacionado a estado naquela aplicação. Você tem que tentar extrair tudo dela para que o que seja relacionado a estado vá através de algum serviço. Você acessa essa informação através de algum serviço. Então, por exemplo, se você tem exceção persistente, elas são uma violação de 12 fatores, não deveriam estar na sua aplicação. Tem que ter um serviço específico, separado, tratando dessas exceções, e a sua aplicação só se comunicar com ela, porque aí se a aplicação cair, a exceção está ali isolada, não tem nada a ver com isso. Outro ponto também, outro fator, o vínculo de porta é basicamente o sentido contrário. Se para você acessar o serviço externo, você tem lá, costuma ter um endereço com a porta, normalmente com a porta, para você acessar o seu serviço, para você expor o seu serviço, você faz a mesma coisa. Você utiliza portas e aí, tanto internamente quanto externamente, para acessar esse serviço, você acessa através dessas portas. Está ali um processo rodando na determinada máquina, e para você chegar naquele processo, você utiliza uma porta. Então, ele é autocontido, ele não depende, por exemplo, de um servidor web. Se você está fazendo uma aplicação web, a sua aplicação ela já fornece o serviço HTTP. Ela já deve ser capaz de responder a um post, a um GET, e aí o que acontece é que, à frente daquele processo, você coloca uma outra aplicação, que é o servidor web, que vai gerenciar o que é que chega para aquele processo ou não. Mas o processo em si ele tem que ser capaz de manipular, por exemplo, se for o caso de uma aplicação web, aquele processo tem que ser capaz de manipular os verbos HTTP tudo certinho. Concorrência, escala através do modelo de processo, basicamente é seguir o mesmo processo que o Linux segue, o processo que é seguido pelos 12 fatores. Você ter as aplicações separadas. Como você tem processos específicos e o código da aplicação, cada aplicação está separada em código, você começou a fazer essa distribuição, você consegue escalar separadamente. Você consegue dizer, não, vou escalar só a parte de os processos que são relacionados com a resposta a requisições web. Eu vou escalar menos, vou reduzir a quantidade de processos que estão trabalhando como workers, estão trabalhando fazendo algum serviço. Então você tem essa separação porque você está utilizando um modelo de processos e porque a sua aplicação já está sendo separada gradativamente, seguindo esse perfil. Então, no momento que você chega nesses 12 fatores, você consegue fazer tudo isso de uma vez. Basicamente o que eu falei, não compartilha nada, são facilmente escaláveis. Falando de descartabilidade, o que eu tinha comentado, o processo ele pode morrer a qualquer momento. Então, você tem que preparar o processo para que, se isso acontecer, a sua aplicação não tenha nenhum problema. Então, se o processo morrer, ele tem que morrer de uma forma gradativa, ou porque o sistema chegou lá e deu um sinal para ele que, eu vou matar esse processo agora, mandou o sinal de terminar, ele tem que ter já lá dentro da estrutura dele, a aplicação tem que ter sido desenvolvida de uma forma que ela não perca os dados.
o que ela precisa guardar, ela tem que, o mais rápido possível, salvar em um serviço externo, porque ela não tem estado. Se ocorre uma queda, que não é uma queda graciosa, no caso, se a aplicação, de repente, se ocorre uma queda por algum outro motivo que não seja pelo sinal de desligamento, o servidor caiu, alguma coisa do tipo, a sua aplicação ela tem que ter sido projetada, e aí já envolve mais a parte de arquitetura, você tem que projetar ela de uma forma que essa queda, que foi repentina, não interfira na forma como os dados estão sendo armazenados. Então, se você tem informações que você sabe que não pode ser perdida, você já tem que trabalhar de uma forma que aquela informação esteja em um serviço mais robusto, que você possa recuperar aquela informação, um serviço que esteja sendo monitorado, que esteja acompanhando aquela informação. E aí, quando um processo ou mais processos caem, isso não interfere na informação em si. Paridade de DevProjects também foi falado aqui. Manter o desenvolvimento, homologação e produção o mais similar possível. Quando você começa a separar as informações entre o que é da aplicação em si e o que é configuração, você começa a ter essa paridade começa a se tornar mais próxima, mas ainda assim tem alguns passos que eu listei aqui numa tabelinha também, que são relacionados um pouquinho mais ao comportamento do que ao código em si. O que é que muda quando você começa a fazer isso? O tempo entre o deploy, basicamente, cai de semanas para horas, porque a partir do momento que você tem o mesmo ambiente em desenvolvimento e em produção, você consegue ter essa certeza de que o código que está funcionando ali, quando chegar em produção, vai estar funcionando do mesmo jeito. Quem autora o código? Quando você está trabalhando na aplicação tradicional, geralmente tem pessoas separadas fazendo isso. Quando você vai trabalhar nesse modelo, o ideal é que quem desenvolveu o código esteja acompanhando como é que está sendo feito o deploy. Não largar o código lá, mandou para deploy na sexta-feira e o pessoal das operações que se resolva. Não, a pessoa que fez o código tem que acompanhar o código até a produção. E aí, se ocorrer algum problema, tem aquela questão dos passos de construir, fazer o release e rodar. Na hora que está fazendo o passo de construir, quem fez implementou uma feature, por exemplo, pode chegar e, se houver algum problema, pode correr para resolver o mais rápido possível. Já depois que a aplicação rodou, que já está funcionando, aí fica mais tranquilo. Esse é um passo que deveria ocorrer mais rápido, o passo de rodar, e já não é tão necessário que a pessoa que estava mexendo no código fique tão presente naquele processo. E o ambiente de desenvolvimento, basicamente, é divergente quando você está na aplicação tradicional, são os problemas que a gente costuma ouvir o tempo todo, e o mais similar possível quando você está utilizando essa metodologia. Algumas coisas que eu frisei aqui: o desenvolvedor tem que resistir à tentação de usar diferentes serviços entre os dois ambientes. Qual é a questão que eu comecei a comentar um pouquinho antes? Você tem, por exemplo, uma ferramenta que gerencia parte de banco de dados, que faz a interface com o banco de dados. E aí você olha, a empresa usa Oracle, mas a Oracle é muito pesada e minha máquina não aguenta isso. Já que eu tenho uma ferramenta que está intermediando essa comunicação e ela é a agnóstica banco, eu vou botar o SQLite aqui, porque ela é mil, não tem problema, não vai mudar o código, é o ORM ali que está gerenciando tudo, e lá em produção vai rodar o Oracle e está tudo certo. Não é porque o código permite, não é porque tem um ORM ali no meio do caminho que você vai mudar a ferramenta que está embaixo. A ideia do ORM, na verdade, é para quando precisar mudar o banco, esse banco possa ser mudado nos dois ambientes, sem problemas, não que fique um banco diferente em cada ambiente. Porque aí vão ocorrer problemas sutis entre um ambiente e outro, e só vai ser descoberto quando começar a rodar o código lá em produção. E aí a bomba está na mão de quem desenvolveu. Fizeram embaixo, diferença de serviços, são pequenas incompatibilidades mais na frente. O penúltimo serviço, o penúltimo fator, logs, tratar logs como fluxo de eventos. O normal, quando a gente pega uma aplicação, principalmente uma aplicação legada, é que o log esteja ali em um arquivo, em um ponto específico lá do sistema de arquivo. Quer dizer, é um estado da aplicação, de certa forma, que está sendo armazenado. Então, se você tem a intenção de utilizar esses dois fatores, se você tem a intenção de ir para a nuvem, você não pode estar armazenando essas informações dentro do próprio... o próprio processo não pode estar armazenando aquela informação naquele ambiente que ele está rodando. O ideal é que ele trate os logs como fluxo, porque aí o gerenciador do processo, quando você trata o log como fluxo, você simplesmente manda ele para sair.
Você não armazena ele em um arquivo. E aí o gerenciador do processo pega aquele dados na saída lá do processo e você tem todo um ferramental que vai te ajudar a gerenciar esse log. Você pode armazenar, você pode usar outras ferramentas, você pode ter um histórico monstruoso, aí você pode acompanhar tudo que está acontecendo no seu ambiente. Então, se o processo caiu, se o processo morreu, por exemplo, e o seu log estava armazenado num arquivo estático ali dentro, já era. Mas se ele estava no fluxo de arquivo, o gerenciador do processo estava captando tudo aquilo ali, e se você configurou corretamente, ele já estava sendo mandado para algum outro lugar, você consegue acesso àquela informação. É o ambiente de execução que gerencia os logs e o que fazer com eles. E por último, processo de administração. Rodar tarefa de administração e gestão em processos pontuais. Você não utiliza o mesmo processo para poder rodar as tarefas administrativas. Você utiliza a mesma aplicação. Você utiliza o mesmo código com as mesmas configurações, mas não o mesmo processo. E aí, a partir daí, você consegue escalar de forma diferenciada, como tinha mostrado lá na outra parte de gerenciamento de processos em si. Aqui é só a parte de processos administrativos. Então, aqueles processos que são, por exemplo, migração de banco. Se você tem um código lá de quando você subiu uma determinada atualização, você precisa mudar alguma coisa no banco. Você pega aquele código ali e roda em um processo separado. Você não roda no mesmo processo que está rodando a aplicação, que está recebendo as requisições de uma aplicação web. E o isolamento de dependências técnicas, as técnicas usadas são as mesmas, porque você está utilizando quando você está utilizando os 12 fatores, no caso, o processo que foi criado para poder fazer esse comando administrativo, ele segue todo o mesmo percurso que o outro processo seguiu, então você tem tudo, idealmente, funcionando do mesmo jeito, mas vai estar em um processo separado. E basicamente é isso. As referências são poucas, porque basicamente esses 12 fatores eles são só um conjunto de coisas que o pessoal que estava instalando várias aplicações lá no Heroku, eles foram vendo os problemas que foram ocorrendo. À medida que eu instalando milhares de aplicações, iam vendo que está surgindo problemas nesses pontos, eles foram filtrando o que é que poderia ser configurado, o que é que poderia ser modificado. E se vocês forem ler esse documento com mais calma, é um documento simples, uma leitura rápida, recomendo a todos vocês que leiam. E são basicamente coisas que, quando você lê, você fala, poxa, isso é uma coisa óbvia, mas é aquela coisa óbvia que ninguém faz. Então, se vocês pegam uma aplicação e começam a aplicar isso aí, pode ter certeza que vocês estão no caminho. Na hora que eles disser assim, eu quero dockerizar minha aplicação, eu quero mandar minha aplicação para a nuvem, vocês estão muitos passos à frente do que se vocês não tivessem feito. É isso, meus links. Obrigado.